cristianismo, diferentes religiões celebram a Páscoa, cada uma à sua maneira. É quando, segundo essa fé, acontece a ressurreição de Cristo. Aproveitamos a data para entender por que, em um mundo cada vez mais globalizado, a perseguição às mais diversas crenças persiste. Para nos ajudar a refletir sobre o assunto, recebemos o pastor batista Davi Lago, professor da PUC de São Paulo, o babalorixá Sidney Barreto Nogueira, doutor em semiótica e linguística pela USP, e a advogada e pesquisadora Milene Cristina Santos. Obrigada por estarem aqui, por terem aceitado o nosso convite. Estamos aqui nós, em pleno século XXI, chamando a atenção para a intolerância religiosa. Quer dizer, para o aumento dela, né? O que explica essa situação? Eu penso que é um movimento, não é, um movimento até político mesmo, de reduzir os problemas do Brasil a questões míticas, como se tudo se desse na luta do bem contra o mal. Do bem e mal míticos, não do bem e mal humanos. E aí as pessoas começam a acreditar que tudo, né, que a complexidade do ser humano, dos problemas sociais, históricos, antropológicos, são da ordem mitológica. E nós sabemos que não são, não é? Os problemas são sociais, são históricos, são problemas da desigualdade social, mas alguém, não é? Quer dizer, se beneficia quando nós convencemos as pessoas de que os seus problemas são da ordem religiosa mítica. Eu penso que isso está no centro da discussão. Além desse componente de instrumentalização que o professor Sidney traz, nós temos também um componente atemporal, né? A antropóloga Margaret Mead, por exemplo, ela diz que o fanatismo é sempre uma possibilidade quando nós temos uma bifurcação de possibilidades. Quer dizer, a sociedade vai para cá ou para lá, ela vai para o passado, para o futuro, para esse lado e para o outro. De acordo com o Mead, toda vez que nós temos essa bifurcação maior, existe o risco do fanatismo, de pessoas instrumentalizarem a fé, as emoções, os anseios, medos, ansiedades das pessoas, de um modo que elas se beneficiam disso. Mas eu colocaria também, professor, Andresa, Milene, alguns componentes, por exemplo, 2 componentes a mais que são, acho que, característicos do nosso tempo. O primeiro é a tecnologia. A tecnologia acelera as comunicações. Quando a gente tem menos tempo para raciocinar, para pensar, você vê a ascensão dos haters, pessoas que xingam umas às outras na internet, não sabem nem quem é o outro, se escondem atrás de um avatar. Então, sem dúvida nenhuma, a interconexão tecnológica, ela aumenta essa velocidade e esse frenesi. Em segundo lugar, o outro componente, as hiperpopulações. Nós vivemos hoje num mundo que ultrapassou 8 bilhões de pessoas. Somente aqui em São Paulo são mais de 12 milhões de pessoas. É mais do que Portugal inteiro, que tem 10 milhões. Então, acho que são outros fatores do nosso tempo que são desafiadores para uma convivência pacífica. Muitas pessoas, cada uma pensando de um jeito, mas nós não podemos nos render diante da intolerância. E, Milene, o que caracteriza a intolerância religiosa? A intolerância religiosa, ela pode se dar de várias formas, pode se dar através de discursos de ódio, que foi especificamente a minha pesquisa, né? E esse boom tecnológico que foi ressaltado pelo pastor, ele, de fato, potencializa a disseminação desses discursos, através de palavras, de símbolos, mas eu acho importante também ressaltar a dimensão histórica da intolerância religiosa e, no caso das religiões africanas, especificamente do racismo religioso, porque são séculos de colonização, séculos de demonização, séculos de estigmatização, que são mais ou menos visíveis em determinados momentos históricos, mas a perseguição ela nunca cessa contra determinados grupos identificados, né? Existem alguns grupos que são mais ou menos perseguidos também dependendo da região em que eles se encontram. Os cristãos podem ser perseguidos num país de maioria islâmica ou o contrário, os muçulmanos serem perseguidos num país de maioria cristã. E aqui no Brasil, especificamente, nós temos um grupo
mais historicamente perseguido, que é o das religiões de matrizes africanas. Vou aproveitar esse gancho da Milene, que ela chamou atenção justamente para a religião, né, de matrizes africanas. Nós temos aqui esse número aqui. Nos últimos 2 anos houve um aumento de 17% no número de denúncias no Brasil, e a maioria feita justamente por pessoas adeptas a religiões de matriz africana. Como é que se dão essas perseguições? Então, isso tem aumentado porque nós derrubamos o mito da democracia racial. Nós sabemos que não há democracia racial no Brasil. O Brasil, embora com 56,1% de negros, ele é um país racista. Negros morrem mais, negros ganham menos, negros têm menos direito à liberdade religiosa. Na minha pesquisa para o Intolerância Religiosa, os dados do Disque 100, até a primeira metade de 2019, revelam que negros praticantes de religião de matriz africana têm medo de assumir a sua religiosidade. Isso é sobre racismo religioso. Eu vou falar a verdade para você. Eu assumo hoje, com tranquilidade, a minha identidade negra, a minha etnicidade, com meu Opá Exu, nas minhas vestes, porque eu sou um senhor de 54 anos. Mas eu não fazia isso aos 30 anos. Eu mentia, eu dizia que eu era cristão. Eu dizia que eu era espírita, eu mentia, eu precisava mentir para poder ficar no emprego, para não ser hostilizado, entendeu? Para não ser perseguido. Eu mentia. Pense porque numa essa perseguição acontece em todas as áreas. Todas as áreas, todas as áreas. Às sextas-feiras nós usamos branco, Andresa, em nome de Oxalá, que é o dia do descanso. É o dia da paz, o dia da tranquilidade. Nós usamos roupas brancas. Eu ia de branco numa universidade, veja bem, não é no setor corporativo, não é numa universidade. Eu era hostilizado por usar roupas brancas às sextas-feiras. Imediatamente, os cristãos da universidade me associavam ao demônio, ao Satanás deles, que não é meu, não tem isso na minha religião. Eu nem conheço esse mito. Não é? Quer dizer, eles me associavam a alguma coisa que é deles, que não pertence à minha religiosidade. Então, também o avanço da perseguição às religiões de matriz africana tem se dado porque nós desvelamos a verdade sobre o Brasil, é o racismo. E depois, né, nós tivemos aí 6 anos, não é? Em que o poder executivo e políticos apoiavam o maniqueísmo da luta do bem contra o mal. O racismo é lastimável, né? É uma violência, é uma agressão contra os preceitos mais básicos da convivência. Né? Jesus Cristo, numa das linhas mais conhecidas do Sermão do Monte, ele diz: faça ao outro aquilo que você espera que seja feito a você. É por isso que também eu acho importante jogar aqui na nossa conversa, lembrar que a fé cristã ela é descentralizada. Existem diversos grupos que, infelizmente, historicamente, têm instrumentalizado a fé politicamente, de um modo racista. Mas, por outro, nós podemos lembrar também de nomes como o pastor batista Martin Luther King, que foi um líder, um ícone na luta pelos direitos civis. A própria Rosa Parks era metodista. Então, existe também dentro da fé cristã um grupo enorme de pessoas que se insurgem contra esse estado de coisas e, historicamente, são ícones na luta contra o racismo. Citou aí Jesus Cristo, que, pelos registros, também foi perseguido por suas crenças. Então, não aprendemos nada com isso também? Sim, é algo, né, inerente, né, à fé cristã. E lembrar também, por exemplo, o professor Gedeon Alencar, da PUC São Paulo, ele mostra que grande parte do contingente das pessoas pretas no Brasil são também de religiões pentecostais. Então, ele fala que grande parte do brasileiro é PPPP. Ele fala pobre, preto, periférico e pentecostal. Lembrar também que as pessoas pretas, além das religiões de matriz africana, como está sendo tão bem dito aqui, também aderem, e é um direito humano, né? Quando nós lemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é um direito da pessoa mudar a religião a hora que ela quiser. Né? A pessoa tem essa autonomia de acordo com o artigo 18 da Declaração
direitos humanos. Então, o que nós esperamos da sociedade é que todos entendam o espaço de cada um e que essas injustiças sejam devidamente enfrentadas. Pois é, e tentar convencer uma pessoa de que essa religião é a certa ou é melhor do que a outra, isso é intolerância religiosa, Milene? Essa conduta de tentar convencer o outro de que a sua fé é a correta é o chamado proselitismo. E o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que o proselitismo faz parte do núcleo essencial do direito à liberdade religiosa. Mas é preciso compreender também que os próprios direitos humanos que foram universalizados, eles têm uma concepção cristã que foi laicizada através desses instrumentos, desses tratados internacionais. Existe uma cosmovisão, uma cosmopercepção cristã do mundo que embasa a nossa concepção ocidental de direitos humanos. Então, é claro que para nós, de países de maioria cristã, que tivemos esse processo histórico em que os valores cristãos orientaram as revoluções liberais burguesas e a afirmação histórica dos direitos humanos, é lógico que o proselitismo vai se afirmar como o núcleo essencial da liberdade religiosa. Mas em outras cosmovisões, em outras cosmopercepções, essa tentativa de convencer o outro da verdade da sua fé, ela não é necessária. Nas religiões de matrizes africanas, como bem está escrito no livro do Baba Sidney, isso não é necessário. No budismo, isso não é necessário. Em várias outras culturas religiosas, isso não é necessário. Particularmente, diante da minha pesquisa, né, porque considerando que a nossa Constituição Federal ela tem como base esse liberalismo político e esses direitos humanos fundamentais de base cristã, o que é possível fazer é reconhecer, sim, que o proselitismo é uma das formas de exercício da liberdade religiosa, desde que ele não se manifeste como discurso de ódio religioso. E aqui vem o meu ponto de divergência com o Supremo Tribunal Federal, que entendeu que o discurso demonizador cristão não é um discurso de ódio religioso. E eu entendo que é necessário analisar esse discurso com um olhar mais histórico, pensando no processo de colonização, né, de tentativa de apagamento dessas culturas religiosas, e analisar que essa teologia da libertação dos pentecostais, ela é muito baseada numa prática cristã muito antiga, que remonta aos tempos da Inquisição, que é demonizar culturas pagãs para reafirmar a fé cristã. Mas esse comportamento cristão é histórico. Nós precisamos entender que também o proselitismo, ele acaba, em alguma medida, impedindo a liberdade religiosa. Porque, veja bem, eu não seria de candomblé se eu não fosse filho de uma mãe Ialorixá e de um pai que é de terreiro. Talvez eu também estivesse na igreja, pastor. Não por escolha, mas porque no Brasil todo mundo nasce branco, cristão e cis-heteronormativo. Esse é o padrão. Então, não, os pretos que estão na igreja, neopentecostal ou pentecostal, eu tenho dúvidas se eles estão lá pela força do colonialismo, do colonizador, ou se eles estão lá para o livre escolha, ou até para fugir um pouco da crueldade do racismo, você se vê obrigado a colocar sobre si alguma camada branca, que é a religiosa. Pastor, na Igreja Batista há algum tipo de perseguição religiosa? Os evangélicos sofreram durante séculos no Brasil também muita perseguição, né? A Constituição do Império, por exemplo, de 1824, proibia que existisse qualquer tipo de templo que não fosse católico. Era proibido no Brasil igrejas evangélicas. O primeiro templo evangélico ele é do final do século XIX, a Catedral Metodista do Catete,
no Rio de Janeiro. Então, isso estava escrito na Constituição, no artigo 5º da Constituição do Império. O Brasil, ele era um Estado confessional, ele não era um Estado laico, né? A laicidade, que permite até uma conversa como essa que nós estamos aqui, é só na época da República. Então, é muito recente também esse estranhamento que existe entre as comunidades evangélicas, lato sensu, no sentido amplo, e o Brasil. Isso é de agora, né? As tradições presbiterianas. Quantas igrejas protestantes foram apedrejadas no Brasil? Eu sou filho, neto e bisneto, para falar aqui da família agora, de protestantes. E as histórias que nós temos, os registros históricos que existem no Brasil, é de um extremo preconceito também com os evangélicos. E hoje? Hoje existem preconceitos com evangélicos. Hoje nós estamos realmente num momento de estranhamento. Hoje existem grupos diferentes, é um momento de readequação. Nós vivemos hoje numa sociedade plural. Nós vivemos hoje num momento que todo mundo está aprendendo. Por exemplo, eu sou muito amigo da Luana Genot, uma ativista que fala sobre a igualdade racial. Ela falou assim, Davi, não se pode usar a expressão, por exemplo, escravos negros. Não, pessoas que foram escravizadas. Não faz parte da essência de uma pessoa, seja qual for a sua etnia, o judeu escravo. Não, o judeu que foi escravizado no Egito. Falei, olha que interessante, olha que aprendizado. Todos nós entendemos, né, chegarmos... Eu acho que a ideia da conversa é a tolerância, é cada um entender, um aprender com a tradição do outro. E isso é muito recente no Brasil. A Constituição é de 88. Nós estamos num processo que eu acho que todos ganham. Todos nós ganhamos quando vamos não apagar a história, mas juntos encontrarmos, então, a viabilidade. Que sociedade queremos construir? Acho que essa é a pergunta, né? Que sociedade queremos construir? E não apenas tolerar ideias, mas tolerar as pessoas. E ouvir o outro, né? Mesmo não concordando, né? Nós vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa, a gente volta já. Voltamos a conversar sobre intolerância religiosa com o pastor batista Davi Lago, o babalorixá Sidney Barreto Nogueira e a advogada Milene Cristina. A perseguição religiosa está presente no Brasil desde o período colonial, o que torna grupos minoritários alvos constantes de intolerância, como explica o doutor em História Social pela PUC de São Paulo, Wagner Marques. As religiões indígenas e as religiões de matriz afro são objeto permanente de violência e continuam a ser até o tempo presente. Como essas religiões se organizam para ultrapassar a perseguição? Tem desde organizações diversas, movimentos civis, a dupla pertença como um mecanismo de resistência, as festividades, uma série de publicações, ocupação de espaços, daí a necessidade do fortalecimento institucional, do fortalecimento jurídico e apontar uma sociedade para a tolerância e para a diversidade. O Brasil é um Estado laico e, por assim o ser, as religiões minoritárias elas devem ser assistidas igualmente, protegidas igualmente às religiões majoritárias. Professor, o Wagner chama a atenção justamente apontando soluções, caminhos, não é, para o combate à intolerância religiosa. Eu queria ouvir vocês também nesse sentido, pastor. O caminho é esse, é uma ética de reciprocidade, uma ética democrática, uma ética que permita que cada um tenha as suas opiniões, seus modos de vivência. Em sociedades homogêneas, não tem nem que falar de tolerância. A ideia de tolerância nasce exatamente de uma sociedade plural, onde pessoas têm valores diferentes e até mesmo antinômicos, ou seja, que às vezes são frontalmente diferentes uns dos outros. Então, o desafio das sociedades democráticas complexas no mundo de hoje é justamente equalizar, modular, e aí a importância da lei, por um lado, mas a importância também da educação, por outro lado. Uma educação cívica. O Brasil tem uma baixa tradição de trabalho voluntário. O Brasil é sempre muito autoritário. Então, a gente quebrar essa cultura autoritária no Brasil através da leitura, do discurso, das conversas, eu acho que é benéfico se nós queremos uma sociedade democrática. Pastor, citou aí a lei, porque a lei, não é? A lei que torna crime, intolerância religiosa,
É crime, Milene. O que acontece, então? A lei ela é cumprida de fato? Ela é um instrumento válido, principalmente para casos que envolvem violência, grave ameaça. Nós temos crimes gravíssimos com motivação religiosa que já foram mapeados pela Procuradoria da República, mas é importante também esse movimento educativo, e nós temos a Lei 10.639 de 2003, que é um grande instrumento que faz 20 anos esse ano, né, que traz a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira, e ela tem que permear todas as instituições para que a gente possa combater o racismo estrutural e institucional, não ter só esse olhar individual da pessoa X que praticou o racismo religioso contra a pessoa Y. Eu penso que diálogo é fundamental, a gente precisa se conhecer, nós temos que conversar, temos que sentar à mesa. Não, nós não somos tão desiguais, nós somos feitos desiguais em nome de uma política que quer nos separar e fazer crer que somos inimigos. Nós não somos inimigos, não é porque uma religião ela tem bases civilizatórias africanas e a outra não, que nós somos diferentes, não é? Não é porque uma religião é mais antiga, milenar, e a outra é mais jovem que nós somos diferentes. Nós devemos poder existir como existências. Todos nós podemos existir, não é? Quer dizer, desde que respeitemos um fio ético, não é? De manutenção de uma harmonia melódica existencial, todos nós podemos existir, não é? É existir que interessa. Então, há um projeto político desenvolvendo um fanatismo na mente das pessoas, o fundamentalismo. E aí, quando eu falo em cristão, eu preciso fazer umas aspas, que eu estou falando no cristão fundamentalista, que nós sabemos que o cristianismo é muito bom. Nós sabemos que o cristianismo ele quer trazer conforto, paz, não é? Ele quer caminho. Eu penso, tem um componente central que nós precisamos marcar, que é devolver a religião para o seu lugar. Qual é o papel da religião? O papel da religião é harmonia familiar, é conforto, não é? É desenvolver o pensamento, não é? Mesmo que seja crítico. É a saúde mental do corpo e do espírito. Se alguém não acredita na dimensão espiritual, também pode não ser religioso, é um direito, não é? Mas nós precisamos devolver a religião para o seu lugar e com o seu papel social. O fanatismo leva à intolerância. Sim, Amos Oz, um grande escritor israelense, ele tem uma frase assim, que o fanático só sabe contar até 1. Número 2 já é grande demais para ele, só cabe ele no mundo. E ele, ironicamente, também diz assim, Amos Oz, que o fanático ele é um altruísta, porque ele é mais interessado em você do que em você mesmo. Ele está tão interessado em você que ele quer forçar aquilo que você deva ou não deva fazer. Podemos lembrar também de Khalil Gibran, que falou que o fanático é um orador completamente surdo. Ele fala, mas não quer ouvir ninguém, como bem lembrado pelo professor. Nós temos que dialogar, conversar, né? Um diabolos, no grego, é um adversário, o eterno adversário. Mas o diálogos, quer dizer, é o conhecimento entre as pessoas, é a conversa, é chegarmos a uma saída para a violência e a barbárie. Citaram muito aqui ao longo do programa a questão política, religião, se misturam desde que o mundo é mundo, não é? Mas quando é que esse limite é ultrapassado a ponto de não respeitar as liberdades individuais, Milene? Bom, eu gosto muito de uma definição, de um filósofo liberal, porque existe também muitos instrumentos emancipatórios dentro do liberalismo político, que é o Ronald Dworkin. Se você se sente e tem o direito numa sociedade democrática de escolher os valores existenciais que vão guiar a sua vida, você tem que estender esse direito ao outro. O outro também tem o direito de escolher os seus valores existenciais e escolher valores diferentes dos seus. É isso que caracteriza a pluralidade da sociedade democrática, que o pastor Davi Lago ressaltou. O problema se torna quando há uma instrumentalização
de determinadas crenças religiosas por parte de instituições políticas e mesmo de lideranças religiosas que têm grande influência política, que é o que a gente tem visto, né, se intensificar nas últimas décadas no Brasil. Ninguém tem o direito de descumprir uma função pública determinada por lei sob o argumento de que está cumprindo a sua religião. Existe, sim, o direito à objeção de consciência, né? Mas essa objeção de consciência, ela também não pode impossibilitar o Estado de cumprir com os seus deveres, né? O Estado, ele tem deveres perante uma sociedade plural, não só perante a maioria cristã. Eu tenho aqui um minutinho final que eu vou dividir entre vocês para um último recado rapidamente. Eu quero destacar um ponto da minha fala, que a gente possa dançar junto. Dancemos e cantemos, produzindo juntos, juntas e juntos, uma harmonia melódica existencial. Que possamos existir dançando e cantando em harmonia. Axé. Pastor. Eu ressalto essa fala de respeito, de ética, e uma frase que eu sempre tenho repetido é menos olho por olho e mais olho no olho. Muito bem. Milene, palavrinha final. Que todos nós possamos ser tratados com a mesma consideração e respeito, né, com a dignidade humana, como determina a Constituição Federal. E aprender com as diferenças, não é? Que é tão rico. Obrigada pela conversa hoje. Obrigado. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade. A opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast e também nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e ótima noite para você.